A gente segue falando desse assunto porque é uma situação que gera muitas dúvidas, né? Afinal, que doença é essa? E o que tem a ver com a vacina? Eu volto a falar com o Ivan Lemos ao vivo, que está com um médico infectologista. Ivan, você esteve na casa da jovem, né, da Jéssica, e viu a situação difícil que é, e tudo aconteceu depois que ela tomou uma vacina e teve uma reação grave, mas ela também foi diagnosticada com uma síndrome rara. Então vamos entender melhor o que aconteceu no caso da Jéssica com o médico, por favor. Bia, exatamente. Essa síndrome, ela não acomete as pessoas só depois da vacina. O problema não é a vacina. Ela acomete as pessoas depois de doenças. Por isso a gente vai conversar agora com o Fernando Maia, que é médico infectologista. Boa noite, doutor. É uma doença raríssima, uma síndrome raríssima, mas o principal culpado aí não é a vacina, né? Não, realmente não. A síndrome de Miller-Fisher é uma variante de uma outra síndrome mais conhecida chamada síndrome de Guillain-Barré. São muito parecidas as duas. E basicamente ela é uma doença inflamatória pós-infecciosa. Então ela é mais comum após uma doença infecciosa, por exemplo, após dengue, após zika, após covid. Nós tivemos muitos casos dessa doença naquela epidemia de zika que nós tivemos em 2016, 2017. Naquele período, nós tivemos muitos casos dessa doença após a infecção. Ela pode ocorrer após alguns tipos de vacina, principalmente a vacina antirrábica. No total é a que mais faz isso. Embora é importante ressaltar que é um evento muito raro. Muito raro. Isso é coisa de um caso para milhões de doses aplicadas. Então não é nada que alguém precise ficar preocupado ou de pensar em não tomar vacina pelo risco dessa reação. Que é uma reação muito rara e que com certeza a doença que a vacina evita é muito pior. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nessa síndrome por causa de vacina, então as pessoas não devem de maneira nenhuma deixar de tomar a vacina por causa desse caso especificamente. Com certeza não. A única contraindicação para a pessoa não tomar alguma vacina dessas é se a pessoa tiver histórico de reação adversa, ou histórico de efeito colateral grave a alguma vacina. Quem nunca tomou a vacina é para tomar sem susto, sem medo. Lembrar que o chamado efeito adverso, ou efeito colateral, como as pessoas chamam, qualquer remédio, qualquer tratamento, qualquer vacina pode ter. A gente sempre pesa a relação risco-benefício. Então, se o benefício é maior do que o risco que o tratamento oferece, a gente faz. Se o risco é maior do que o benefício, a gente não faz. No caso específico da vacina, o benefício é infinitamente maior do que o risco raríssimo que pode acontecer. Então não vale a pena pensar nisso e a vacina é a grande arma que a medicina tem de evitar doenças graves, potencialmente fatais e que podem causar sequelas graves. A raiva, por exemplo, é uma doença 100% letal, se não for feita a profilaxia adequada. De modo que não tem nem o que pensar, tem que vacinar sim. Doutor, falando um pouco mais sobre essa síndrome, a gente viu na reportagem que a paciente, ela de imediato, os médicos do plantão, eles não identificaram que ela estava com essa síndrome com os sintomas que ela estava. Como identificar que é de fato essa síndrome, a de Miller-Fisher ou a de Guillain-Barré, que tem os dois problemas aí podem levar à situação que ela está? Como identificar que é realmente essa síndrome? O diagnóstico é um pouco difícil porque ele se confunde com várias outras doenças, outras condições clínicas podem dar um quadro muito parecido. Mas, de uma maneira geral, essas duas síndromes começam a cursar geralmente com paralisias. Então, é a pessoa que teve uma infecção recente, ou tomou uma vacina recente, e aí começa a apresentar paralisias, fraqueza nas pernas, fraqueza nas mãos. Por exemplo, tenta segurar alguma coisa nas mãos e não consegue, cai das mãos, não consegue ficar em pé, não consegue se equilibrar, começa a cair por falta de equilíbrio. Então, esse é o início do quadro mais comum dessas duas síndromes. Então é importante, se você teve alguma doença, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, covid, qualquer dessas infecções, ou até alguma vacina eventualmente, que é mais raro ainda, e se começar a apresentar quadro de fraqueza, a parestesia, que é o formigamento das extremidades, a falta de sensibilidade, é importante procurar o serviço de saúde o mais rápido possível para que se possa iniciar o tratamento o mais rápido possível. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor, porque você consegue evitar que as sequelas apareçam. Infelizmente, essas duas condições clínicas podem levar a sequelas sérias se não forem tratadas imediatamente. E, doutor, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui. Doutor, falando que podem acontecer sequelas, mas ele estava conversando ao vivo aqui comigo, conversando antes da gente entrar ao vivo, e disse também que há sim a chance de cura, mas tem que fazer o tratamento adequado, que é o que não está acontecendo com a Jéssica ainda. Eu volto com você, Bia.